Olá, turma. Tudo bem com vocês? Sou a professora Otília e hoje vamos dar início à nossa jornada na disciplina de Controladoria e Transparência dos Recursos Públicos. Então, para iniciar, eu gostaria de me apresentar. Sou professora Otília, sou graduada em Ciências Contábeis e Administração, tenho algumas especializações na área e também sou mestre pela UFT. Atualmente sou professora da Unitins. Então, junto com a professora Patrícia Miranda e os nossos tutores, vamos estar com vocês durante esse semestre. Gostaria de dizer que nós estamos muito felizes, empolgadas, né, cheia de motivação para estarmos juntos nessa disciplina. Então, estamos aqui, toda a equipe, prontos para atendê-los, prontos para ouvi-los e pedir a vocês que nós criemos uma conexão equipe de trabalho com a turma. Essa conexão é importantíssima para o ensino EAD. E para que nós possamos ter êxito em nossos trabalhos, se criarmos essa conexão, nós teremos sim, com certeza, esse êxito que é esperado pela disciplina. Então, agora, vamos começar, de fato, a apresentar a vocês a nossa disciplina, ok? Bem, para nós falarmos de controladoria e transparência em recursos públicos, nós vamos estar pensando na controladoria, no controle. Controladoria diz respeito a controle. E transparência, se eu tenho controle, consequentemente, eu terei transparência, não é? Transparência desses recursos públicos. Mas, inicialmente, nós vamos apresentar para vocês o que é, de fato, a, a forma de fazer esse controle e essa transparência nos recursos públicos. Partindo da contabilidade, nós temos uma técnica que se chama auditoria. A auditoria ela vai nos possibilitar fazer essa eficiência e eficácia do controle desses recursos públicos. Claro, aí entra a parte eficiente, a parte ética, a parte técnica do gestor público. Então, assim, nós precisamos conhecer essa técnica para bem fazermos essa controladoria e essa transparência nos recursos públicos. E é algo de extrema relevância na área de gestão pública, tá? Então, precisamos entender mesmo. Então, pessoal, atualmente nós vivemos em uma sociedade cada vez mais exigente quanto a essa questão de responsabilidade, de transparência nos recursos públicos. A sociedade quer saber como funciona isso. A sociedade quer saber como o gestor está aplicando esses recursos públicos. Então, a nossa disciplina, ela vai explorar exatamente essa ferramenta de controle, essa ferramenta que permite nós fazermos o controle e acompanhar a aplicabilidade desses recursos públicos. Então, vamos começar aqui com o conceito de auditoria, tá? Que é, de fato, essa técnica que vai nos ajudar a compreender e a fazer efetivamente esse controle e essa transparência dos recursos públicos. Então, a auditoria, inicialmente, ela começou, pessoal, ela foi conceituada com o latim audire, que é audire, ouvir. Então, inicialmente, ela foi considerada como um procedimento de ouvir as pessoas para fazer esse desenvolvimento do controle e da transparência dos recursos públicos. Hoje, ela é vista como uma ação imparcial, independente, é vista como a comparação entre os fatos concretos pré-estabelecidos e como, de fato, eles foram feitos, eles foram colocados no papel. Então, a auditoria, através dos demonstrativos contábeis, que é o balanço patrimonial, o balanço financeiro, ela vai nos possibilitar enxergar esse controle a partir dos registros contábeis. Então, hoje, no sentido real, a auditoria é um processo de confrontação entre a situação encontrada, quer dizer, a situação registrada, né, e como ela de fato aconteceu.
Então, nesse sentido, a auditoria ela significa um conjunto de procedimentos técnicos aplicados de forma independente sobre a relação que envolve a obrigação de responder por essa responsabilidade, seja ela pública ou seja ela na iniciativa pública ou na iniciativa privada. Nesse sentido, pessoal, podemos dizer que vários autores trazem conceitos de auditoria, vários autores. Então, vocês vão ver vários conceitos diferentes sobre a auditoria, mas, assim, todos os estudiosos, eles levam a auditoria para esse sentido, que é a técnica que faz valer, que faz a controladoria e a transparência dos recursos públicos. E essa auditoria, ela tem um objetivo maior, um objetivo principal, que é garantir a autenticidade desses registros que foram feitos e fornecer a credibilidade às demonstrações financeiras e a outros relatórios de gestão. Por exemplo, você é o gestor público e aí a auditoria vai ser feita lá no seu departamento, então quer dizer, essa auditoria ela vai dar credibilidade a tudo que foi feito, a todas as ações que foi feita por você enquanto um gestor público. Então, eu gostaria de dizer para vocês que a auditoria, ela não é uma técnica de punitiva, tá? Ela é uma técnica de fazer controle, de dar transparência. Então, quer dizer, a auditoria, ela tem os seus passos que vai contribuir para essa finalidade, para esse objetivo maior, que é a transparência. No entanto, ela não tem caráter punitivo. Depois da auditoria feita, aí sim vai aplicar a legislação. Então, após aplicar a legislação, aí sim vem a parte punitiva ou educativa, enfim, né? Mas, a priori, o auditor ele não tem essa atribuição de punir nenhum gestor público, tá? Por quê? Porque ela, na verdade, é uma ferramenta de controle, de transparência. E esse controle e transparência nós podemos aplicar em qualquer área da instituição ou da empresa. Pode ser administrativo, patrimonial, fiscal, técnico, financeiro, econômico e, acima de tudo, ético, tá? E também o controle social. Então, quer dizer, você pensa assim, eu vou aplicar auditoria lá no recursos humanos da minha empresa. Perfeito, você vai ver como, de fato, estão os registros do seu RH e se, de fato, ele está transparecendo, ele está controlado, ele está transparente para dizer que aqueles recursos foram ou não aplicados com afinidade, com efetividade, né? E aí, pessoal, nós temos também o histórico da auditoria. A auditoria, na verdade, ela não nasceu e ela não foi implementada nas últimas décadas, não. Há muito tempo, desde 1314, ou antes disso, desde os primórdios, ela existe. Existe com o intuito de controlar. Controlar o quê? Controlar o patrimônio, que é o objeto maior das empresas. Então, através dos seus registros, ela vai controlando. E aí, nós temos essa história da auditoria desde os tempos remotos em todo o mundo. E aí ela vem se aperfeiçoando, ela vem tomando mais espaço, por quê? Porque esse controle do patrimônio é algo essencial dentro de qualquer organização. E aí, no Brasil, pessoal, nós tivemos início com o grande advento das instalações das filiais, ou melhor, das instalações das empresas estrangeiras no Brasil. Então, isso se deu após a Revolução Industrial, que houve esse boom das empresas, e aí houve essa necessidade de controle, de transparência. Então, quer dizer, com essa vinda dessas empresas estrangeiras, houve essa necessidade maior de ter controle do patrimônio. E aí, no Brasil, como eu disse para vocês, ele tem vários momentos de que essa auditoria, ela teve que ser implementada, ela teve que ser repensada, ela teve que ser repaginada para melhor dar essa garantia de controladoria e de transparência nos recursos, principalmente nos recursos públicos.
ok? Então, esse desenvolvimento da auditoria tem crescido. E agora, com a tecnologia, há um outro momento na auditoria. Por quê? Porque o processo tecnológico, ele dá condição de fazer uma auditoria muito mais rápida, mais eficiente, mais eficaz. E hoje a gente trabalha com esse tipo de auditoria. E aí, pessoal, para realizar a auditoria, nós precisamos ter quer dizer, seguir a normativa, seguir passos. A gente não pode fazer auditoria aleatória. Imagine se você é um gestor público e aí o auditor é seu amigo. Aí o auditor vem fazer auditoria lá nas suas contas do município e vai dizer, vou colocar exatamente como o meu colega, que é prefeito, quer que eu coloque. Não. A característica principal da auditoria é a imparcialidade. Então, para isso, nós precisamos seguir passos, ter controle de como realizar essa auditoria. E aí, no material teórico, tem lá os passos, eu trago também aqui no slide, né? Formas de fazer a auditoria e que a legislação vai entender que você fez a auditoria corretamente. Então, assim, é importantíssimo que você conheça os elementos a ser auditado, né? É importantíssimo que você faça análise desses elementos, então que você crie, de fato, uma forma dentro da legislação de fazer essa auditoria. Quer dizer, esses papéis de trabalho para o auditor é muito importante que eles sejam definidos de uma forma dentro da legislação, que a legislação permita que você faça dessa maneira, considerando, né, todos os preceitos legais para que realmente você possa fazer um trabalho de controle e de transparências nessa perspectiva de auditar essa empresa ou essa parte governamental, né, seja um órgão ou uma secretaria, enfim, o que você quiser de fato auditar, tá? Então, assim, tem esses passos que nós precisamos considerar para fazer esse trabalho. E ao considerar, nós fazemos tudo dentro da legislação, ok? Então, tem a fase inicial, que você vai solicitar o serviço, a vista da empresa, conhecer bem a empresa, apresentar a sua proposta, fazer um contrato. Então, tudo está previsto na legislação para que você faça bem esse trabalho de auditoria, né? Ao fazer, você vai determinar plano de trabalho, avaliação desse controle interno, testes e procedimentos. Vocês vão ver essas fases aí com mais detalhes lá no material didático, tá? Ou no material base que lá tem para vocês. Vocês vão selecionar e executar os procedimentos dentro da legislação. Você vai obter evidências. Olha, eu tenho fotos, eu tenho documentos que comprove esse registro contábil, que comprova essa aplicação do recurso público. Então, tudo isso você vai precisar ter e você vai conseguir dentro da empresa ao fazer esse trabalho de auditoria. Então, nesse sentido, pessoal, nós precisamos também dizer a vocês que a auditoria, ela tem suas limitações, tá? A auditoria, ela não vem resolver todos os erros e todas as fraudes dentro da empresa ou dentro do órgão governamental. Não, ela vem como um instrumento de trabalho, ela vem como uma técnica que a gente aplica para realmente obter, né, essa transparência, obter esse controle, mas ela não resolve tudo. Por quê? Porque a auditoria realmente ela vai pegar uma parte, uma amostra de uma determinada parte auditada, ela não pega 100%. Então, quer dizer, não tem como ela corrigir todos esses desvios dentro da empresa. Porém, é uma técnica que nos dá muita garantia, é uma técnica que nos dá controle e transparência nos recursos públicos, mas lembrando que ela tem essas limitações de não eliminar todos os erros, né? De também estudar uma amostra ou uma amostragem, tem um conhecimento limitado, porque o auditor ele não conhece toda a história da empresa, todos os detalhes da empresa. Então, quer dizer, é algo que ele vai trabalhar com uma amostra, não tem jeito dele fazer, traçar todos esses detalhes da empresa, né? Porém, ele vai dar, assim, com esse trabalho, com essa amostragem estudada, ele vai dar controle e transparência a esses recursos públicos. Então, precisamos entender que a auditoria, ela também tem suas limitações. E aí, pessoal, para concluir nossa aula,
eu trago para vocês o foco do material, o foco do estudo, na importância da auditoria, né, dos conceitos, do objeto, da finalidade, da importância dessa auditoria e também da evolução. Como que aconteceu essa auditoria? Foi de ontem para hoje? Foi a partir dos tempos modernos? Não, a auditoria já vem de muitos anos e a necessidade de se auditar, ela tem crescido cada vez mais. Por exemplo, vocês hoje conseguem ver no órgão público um departamento que se chama Departamento de Auditoria. Por quê? Porque existe uma auditoria contínua ali para verificar os atos públicos, para verificar os atos do gestor público. Então, essa responsabilidade profissional, ela está sendo acompanhada diariamente. A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, os órgãos públicos implementaram esse departamento dentro dos órgãos, dentro das secretarias, né? Enfim. Então, é importantíssimo que a gente entenda essa importância da auditoria. Então, que a gente entenda inicialmente o conceito, a evolução, porque isso tudo, pessoal, é conhecimento que nós vamos adquirindo para que nós possamos ter uma eficiência no nosso estudo. Então, eu convido a todos vocês a verem os slides, a verem o texto base, a verem também o material complementar, né? O material base, o material complementar, alguns artigos que a gente colocou lá para vocês estarem lendo, um vídeo bem bacana que vai complementar essa aula, porque a gente não tem tempo hábil para falar de tudo que a gente gostaria de falar, né? Porque, na verdade, quando se começa a falar, realmente tem muito o que apresentar para vocês. E aí, por fim, a gente tem lá uma atividade, pessoal, que é um fórum de discussão. Então, a partir desse conhecimento de vocês, vocês vão estar respondendo o fórum. Convido a vocês a realmente ler esse material, acompanhar esse material e trazer o seu entendimento, ser bem original naquilo que vocês vão escrever, para que a gente possa avaliar a resposta de vocês e dar um feedback para vocês. Olha, você realmente entendeu, ou você precisa entender melhor, né? Vamos discutir mais. Enfim, então traga essa originalidade, mas venha debater, venha discutir, venha colocar lá no fórum a sua ideia, tá? Seja o mais original possível, dispense a inteligência artificial, dispense textos prontos, dispense parte do slide, faça aquilo que você entendeu, porque aí nós teremos eficiência no nosso estudo. Então, é isso, pessoal, a primeira aula é essa, apresentei para vocês a fundamentação da auditoria, e nas próximas aulas estaremos discutindo outros temas dentro da auditoria. Obrigada pela atenção, e é isso por enquanto. Um abraço a todos.